gostar, depois eu voltei a gostar mais, estudar e tudo mais. Filho de ET, ETzinho né? Então, ETzão no caso, ETzinho é o mais novo aqui, né? Eu já tô maior do que ele quase. Enfim, então, eu sempre gostei, sempre procurei, gente já fez vigília, tudo quanto é jeito, mato, olhava pra cima, olho pro céu, vi coisa, não vi coisa. Mas enfim, muitas das vezes que eu vi na cidade, principalmente, eu ficava na dúvida. Por mais que não piscava luz igual um helicóptero, não fazia barulho, não piscava luzinha igual um avião, que eu sempre já fui acostumado a olhar o que é e o que não é, né? Então eu primeiro começo a descartar o que não é avião, não é helicóptero, o que será que é isso? Mas na cidade sempre fica aquela dúvida, mas pode ser alguma coisa passando aqui. O pessoal falava muito que era, como é que é? O satélite, é satélite passando baixinho. O satélite passa lá na sei lá quantos mil metros acima, mas não, é satélite, tá passando baixinho, mas tudo bem. Então eu mesmo, antigamente, eu ficava muito na dúvida. Até que um dia eu estava, né, eu moro em Guaratinguetá, então eu estava num sítio que é depois de Cunha, na divisa com Paraty, né? Existe a cidade de Cunha, que é São Paulo, e lá no alto da estrada, entre Cunha e Paraty, que desce para o Rio de Janeiro ali, né? Tinha um hotel fazenda que eu tava lá, né? Tava numa casa lá, assim, um lugar maravilhoso, muito alto, né? Em cima de uma montanha, uma casa bem alta também, e a casa era um sobrado e ela tinha uma vista, né? Tinha uma sacadona assim, que ela tinha vista pra serra, assim, de Cunha para baixo, né? E você via o pôr do sol que refletia num lago, era mó lindo. Enfim, tô explicando por quê. Tava lá nessa casa e tal, e aí, em determinado momento, né, o dono da casa, que eu tava na casa dele lá, que era um amigo do meu pai e tal, ele é budista, então a gente tomou café da tarde, ele subiu pra sacada, colocou uma musiquinha tibetana baixinha lá e começou a girar aquela tigela tibetana. Começou a girar e tal. Aí a gente começou a entrar num clima, todo mundo que estava ali, né, automaticamente você começa a ficar mais relaxado, fica mais tranquilo. E todo mundo foi pra sacada, todo mundo que estava lá, tinha mais gente, eu não estava sozinho, ainda bem, porque senão eu achava que eu era louco. Todo mundo subiu e foi pra sacada. E tava na hora do pôr do sol, porque a gente tinha tomado café, tava na hora do pôr do sol. Então o sol tava baixando, a gente vendo o sol no horizonte, assim, aquele vermelho bonito e tal, e ele girando girando a tigela, e a música tocando de fundo, assim. E todo mundo encostou na sacada e ficou vendo o pôr do sol, porque tava muito bonito, tá? E refletia no lago, era muito lindo. E aí tá, e eu tô lá olhando assim, tranquilo, pôr do sol bonito e tal. Daqui a pouco eu começo a ver uma luzinha passando. Mas sabe quando você tá olhando pra uma direção e não necessariamente você tá focando em tudo que tá acontecendo ali? Eu até vi que tava passando uma luzinha, mas eu na hora não dei muita bola. Ela passou e tal. Aí daqui a pouco passou uma outra luzinha assim. E ali passa avião, né? Tem uma rota ali que passa avião que eu sei. Então, na hora eu assim, nem foquei muito, que eu achei que era avião. Mas daqui a pouco passou outra luzinha, aí eu prestei atenção na luzinha. Eu tava olhando o sol, mas daqui a pouco eu prestei atenção na luzinha. A hora que eu prestei atenção na luzinha, ela subia, ela descia, ela subia, ela descia, passava por um lado. E vinha outra de outro lado, subindo, descendo, e passava pro lado. Daqui a pouco via outra. A hora que eu me dei conta disso, eu regalei o olho, igual eu tô fazendo aqui agora, fiquei desesperado. Eu olhei pro lado, porque o cara tava lá do lado, né, o dono da casa, que é o Flávio. Eu olhei pro lado e falei, você tá vendo isso? Aí ele olhou, ele tava girando a tibela. Porra, eu tô falando errado. Tigela. É que é tigela tibetana, eu tô falando tibela. Ele tava assim, todo sério. Nome novo. Ele parecia um monge, ele, né? Aí ele tava todo sério, girando assim. Aí eu olhei pra ele e falei, você tá vendo isso? E ele só fez assim. Aí eu olhei, aí tinha mais gente junto, aí todo mundo colou na sacada mesmo, assim, ficou olhando. Aí eu falei para as outras pessoas, vocês estão vendo também? Aí todo mundo ficou intrigado, tamo vendo. E aí ficou passando aquilo e tal. Daqui a pouco, eram duas mulheres que estavam lá, elas ficaram com medo, entraram, ficou eu com ele lá só. Eu comecei a conversar com ele, falar sobre, e passando luz sem parar, o tempo inteiro. Naquela época, e tava o pôr do sol, já tava acontecendo. Então o pôr do sol, a hora que começou, tava vermelhinho, eu fiquei em choque conversando com ele, vendo, aí foi começando a escurecer. Aí eu dei por mim de filmar do celular. Aí eu falei, putz, tem um celular, né? Daí que eu lembrei. Aí eu catei o celular, mas era aquele celularzinho antigo ainda, VGA, fui filmar, pensa, né? Um céu imenso, uma luzinha, uma bolinha pequenininha no fundo, você nem enxerga direito. Hoje em dia eu queria até ter essa filmagem, mas deve estar lá no celularzinho ainda, que se eu achar ele, ligar ele, deve estar lá, mas eu perdi. Mas eu tinha filmado na hora, mas assim, não dá pra ver nada. Eu que sei, se eu ficar olhando, eu vejo um cisco lá no fundo, assim, um ou outro.
Mas assim, eu tentei filmar, aí eu abandonei o celular e falei, putz, ficou uma porcaria, fiquei olhando. Aí ele entrou, porque pra ele já era normal isso, depois eu conversei com ele, ele né, já não liga pra essas coisas, ele gosta, assim, ele entende, mas ele não é espanto pra ele. E eu fiquei lá bobão, as meninas com medo lá dentro, e eu lá na sacada olhando, mas assim, encantado, e ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de medo, porque teve uma hora que eu saí da casa, porque tava me passando também em cima da casa. Aí você me ligou também, né? Eu acho que eu liguei pra você pra avisar, ligou né? na hora. Desesperado, cara. Assim, desesperado no bom sentido e também, mas quando eu saí do lado de fora da casa que eu olhei, que passou um em cima, eu fiquei meio com medo. Eu fiquei meio assim, eu tremi na base. O que tá acontecendo? Né? Não, passou muito perto, cara. E era um formato, assim, muito esquisito. Assim, De um sabe? jeito, tipo, o chão tremeu, alguma coisa ou não? Não, aconteceu nada, só assim. passou mesmo. Só passou. Não ouvi nada, não falaram comigo, não piscaram pra mim, nada. Eu só vi um monte, assim. Foi mais de uma hora vendo. Não sei exatamente o tempo, mas foi mais de uma hora que eu fiquei vendo, porque tava vermelho, ficou escuro e eu fiquei lá. Eu lembro que eu acho que eu desci, eu não parei de ver assim, eu desci, eu parei de olhar. Eles não acho que não pararam o movimento lá. Eu lembro que eu desci assim, era umas 8 horas da noite, mais ou menos. Eu acredito que eu fiquei 1h30 para 2 horas lá. Aí, o mais louco de tudo, são dois fatos. Teve uma hora que eu tinha pegado o celularzinho, filmei, ficou ruim, eu vi, guardei e falei, putz, não vai adiantar de nada isso aqui. Eu peguei um binóculo dele que tinha na sacada, um binóculinho pequeno assim. Eu falei, eu vou tentar olhar um com o binóculo, né? Aí passava, assim, eu ficava mirando pra ver. Até que uma hora eu tava com o binóculo tentando caçar um, e aí me passa um negócio bem rapidinho assim, né? Pelo binóculo que eu enxerguei, sem brincadeira, que não tá aqui, você não tem aqui, né? Sem brincadeira. É exatamente isso que eu vi. Era como se fosse um prato branco. Um prato branco. Eu vi no binóculo, rapidinho assim, ó. Era como se fosse um prato branco. E em cima, como se fosse uma gelatina verde. Um verde reluzente aqui, ó. Dessa cor aqui, ó. Do vape. O prato aqui, branco seria mais ou menos isso aqui, ó. não, mas no caso seria um prato mesmo. Esse ainda, ele é baulado. O que eu vi era como se fosse um prato ali, reto embaixo, assim, aquele formato de prato. E em cima não era algo nem materializado, era como se fosse uma energia. Como se fosse uma teia, uma energia, assim, um verde desse tom aqui do vape aqui, ó, do bicho aí. Eu vi isso no binóculo, cara. Eu vi. Aí eu fiquei mais louco. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí essa hora eu acho que veio medo em mim. Enquanto ele estava vendo isso, esse outro rapaz lá em Orlando capotando o carro. Você acredita? Mesmo dito. Não, mentira, não foi mesmo dia não. Não. Foi mesmo dia, eu acho que não. Ó, chegou a galera aí. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tô vendo agora o chat aqui. Então esse fato foi assim, muito marcante. Eu era adolescente, eu tinha acho que 16, 17 anos por aí. Mas eu fiquei assim... certeza que eu não tava capotando o carro ainda não. Não. Eu fiquei apavorado no bom sentido. E nessa noite, além de ter visto várias passando mesmo assim, gente, fazer zigue-zague, sabe? Eu não sei se a música, a tigela... Isso que eu ia perguntar agora, será que a tigela, né, que ele tava fazendo ali, tava tocando de um jeito, né? Eu acho que... Sim, ele fica girando. Tipo, não altera a frequência onde pode abrir um campo. Eu acho ou isso. Ou alguma coisa onde... Esse dia, pode interferir com pelo o outro. tanto que eu vi, eu acho que é isso. Eu acho que pode ser. Eu acho que a gente entrou todo mundo ali numa frequência que a gente começou a ver. Porque foi muito, sabe? As outras vezes que eu vi pouquinho, não. Tava passando mesmo a todo mundo podia ver. Agora, esse dia, eu até acredito que pode ser algo assim, por conta desses fatores, da tigela, da música. Então, eu acho que todo mundo conseguiu entrar numa frequenciazinha ali e viu, porque foi muito mesmo, gente. E olha, foi muito mesmo. Eu vi, assim, com certeza absoluta, eu assino.